No início, parecia apenas mais uma inspeção rotineira na vasta e silenciosa região que separa os Estados Unidos do México. Um trecho árido, seco, castigado pelo sol e conhecido por esconder rotas clandestinas usadas há décadas por traficantes. Mas o que os agentes da patrulha de fronteira encontraram ali não fazia parte de nenhum manual. O que emergiu daquele solo rachado não foi um túnel qualquer, nem um vestígio de fuga improvisada. Era algo muito maior, muito mais grave e absolutamente inédito. Sem aviso prévio, o governo dos Estados Unidos ordenou o fechamento total da fronteira do Texas. Um bloqueio imediato, sem espaço para negociação, que interrompeu o trânsito de mercadorias, suspendeu as atividades comerciais e mobilizou tropas. Para o público, tudo parecia mais uma reação exagerada. Para quem sabia o que havia sido descoberto, o silêncio era a única forma possível de resposta. O que estava debaixo da terra não era apenas um buraco. Era uma ameaça invisível, silenciosa e milimetricamente planejada, durante anos. Enquanto a mídia se esforçava para entender a gravidade do fechamento, helicópteros militares começaram a sobrevoar áreas próximas a Eagle Pass e Del Rio. Moradores relataram presença de veículos blindados, voos em baixa altitude e zonas inteiras isoladas com cercas improvisadas. A sensação era de que uma guerra havia começado, mas ninguém sabia contra quem. Ou por quê. As primeiras informações vazadas vinham de fontes internas da inteligência. Havia sido encontrado um complexo subterrâneo, não um túnel. Um labirinto. Uma verdadeira base construída sob os pés dos americanos, estendendo-se por milhas abaixo da fronteira. O que chocou os investigadores não foi apenas o tamanho. Foi a sofisticação. Estrutura reforçada, com ventilação, cabeamento elétrico, divisões com isolamento acústico e até sistemas de vigilância internos. Coisa que normalmente só se vê em instalações militares. Mas quem havia construído isso? E por quê? O local foi imediatamente lacrado. Nenhum agente de imprensa, nenhum drone civil. Tudo foi colocado sob comando direto do Departamento de Segurança Interna, com reforço do FBI, da Agência de Projetos de Defesa e de equipes especializadas em guerra subterrânea, um tipo de operação que raramente acontece em território norte-americano. As equipes começaram a vasculhar cada centímetro da estrutura. E quanto mais avançavam, mais ficava claro, aquele lugar havia sido ocupado por anos. Existiam quartos improvisados, estoques de comida de longa duração, computadores com sistemas criptografados, mapas, documentos e até registros biométricos internos, com leitores faciais instalados dentro do túnel. Uma base oculta, que parecia ter sido usada para mais do que contrabando. A descoberta de câmeras, antenas, cabos de comunicação de longo alcance e equipamentos de transmissão criptografada reforçava a suspeita. O túnel havia servido como ponto de controle operacional. Mas de quem? Uma facção? Um cartel? Ou algo ainda mais perturbador? Dentro de uma das câmaras, investigadores encontraram armamentos pesados, mochilas táticas e uniformes militares sem identificação, além de registros de comunicação entre operadores locais e estrangeiros. Um detalhe chamou a atenção dos analistas: o idioma dos documentos variava. Havia textos em espanhol, inglês, russo e até árabe. Uma mistura improvável, que fez os especialistas em segurança levantarem uma nova hipótese. O que se escondia debaixo do Texas não era apenas crime organizado, mas uma aliança secreta entre múltiplos atores internacionais, com operações coordenadas e objetivos geopolíticos ainda desconhecidos. A hipótese foi tratada com extrema cautela em Washington. A Casa Branca recebeu um briefing de emergência. O presidente foi informado pessoalmente sobre o conteúdo dos túneis. E, sem divulgar publicamente os motivos, decretou estado de emergência na região, suspendendo temporariamente todos os trâmites fronteiriços, inclusive os comerciais. O impacto foi imediato. Caminhoneiros ficaram presos nos dois lados da fronteira. Agricultores perderam cargas inteiras de produtos perecíveis. Empresas que dependiam do fluxo diário de trabalhadores e insumos foram obrigadas a fechar as portas. Mas isso era apenas a superfície do problema. Porque, debaixo da terra, ainda havia muito mais a ser descoberto. Enquanto engenheiros do exército vasculhavam o subsolo com scanners e sensores de densidade, o que emergia era ainda mais assustador. O túnel tinha ramificações. Saídas ocultas, muitas delas localizadas próximas a postos de energia, aeroportos regionais e até instalações militares menores. O plano parecia não ser apenas movimentar pessoas ou mercadorias, mas criar uma rede de acesso estratégico ao território americano, completamente invisível aos radares. E, ao que tudo indicava, isso estava sendo feito há mais de uma década,
sem que ninguém percebesse. À medida que as equipes avançavam pelos túneis, a narrativa de um simples esquema de contrabando colapsava. A estrutura revelava algo infinitamente mais ambicioso e mais antigo. Em câmaras ocultas, havia documentos codificados, mapas topográficos detalhados de cidades inteiras, e modelos físicos em miniatura de instalações críticas dos Estados Unidos, usinas, estações de tratamento de água, centros de dados e bases aéreas. Era como se alguém, ou um grupo, estivesse treinando para sabotar ou assumir controle estratégico de regiões inteiras do país. E não se tratava de especulação. Em um dos espaços escondidos, investigadores encontraram maquetes de edifícios públicos americanos, com marcações de rotas de infiltração e pontos cegos de vigilância. Aquilo não era improvisação. Era ensaio. As paredes do túnel traziam inscrições em diversos idiomas, alguns deles associados a redes de espionagem internacionais. O FBI passou a tratar o caso como um possível ataque de infraestrutura híbrida, em que crime organizado, paramilitares e inteligência estrangeira atuavam em sincronia para criar uma presença invisível no território norte-americano. Um conceito que até então era reservado às guerras do Oriente Médio ou aos conflitos secretos da Guerra Fria. As descobertas não pararam. No interior de uma sala com isolamento atmosférico, as equipes de biossegurança encontraram vestígios de substâncias químicas, além de ambientes que aparentavam ter sido usados para testes laboratoriais. Nenhuma amostra ativa foi detectada, mas os resíduos indicavam o uso de compostos associados à produção de gases tóxicos. A possibilidade de que experimentos com agentes químicos ou biológicos tenham ocorrido ali mudou completamente o status da investigação. O Departamento de Estado acionou discretamente agências internacionais, incluindo a OTAN e o Alto Comando da ONU. Em paralelo, satélites foram realocados para monitorar áreas suspeitas ao longo de outras regiões da fronteira. A pergunta agora era uma só: existem mais estruturas como essa? Enquanto isso, o efeito psicológico começava a se espalhar. Populações de cidades fronteiriças relatavam ruídos subterrâneos, tremores leves e até avistamentos de pessoas desconhecidas em áreas remotas. A tensão aumentava, não por medo do que se sabia, mas pelo que ainda estava oculto. A mídia, impedida de entrar nos locais sob investigação, passou a depender de vazamentos. Algumas imagens de corredores subterrâneos começaram a circular em fóruns e redes sociais. Em uma delas, era possível ver uma câmara lacrada com painéis de aço reforçado, marcada com símbolos desconhecidos. Em outra, crates militares com alimentos selados e etiquetas de origem norte-americana, indicando que materiais foram adquiridos de fornecedores legais, possivelmente por meio de empresas de fachada. O setor financeiro foi o próximo a entrar em alerta. Especialistas em crimes financeiros descobriram rastreios bancários complexos, com transações camufladas por empresas offshore ligadas a paraísos fiscais no Caribe e no leste europeu. O financiamento da operação não era local, ele tinha escala global. E então surgiu o termo que passou a circular silenciosamente nos corredores do poder: insurgência subterrânea. Uma ameaça que não se move em tanques, não dispara mísseis, mas escava, observa, se infiltra, se camufla. Um inimigo que não usa uniformes nem bandeiras, mas que estava ali havia anos, construindo um segundo território sob o território dos Estados Unidos. Um mundo paralelo que coexistia abaixo da superfície. Com a gravidade dos fatos, novas tecnologias começaram a ser testadas. Sensores sísmicos, radares de penetração de solo, mapeamento lidar e até inteligência artificial passaram a ser utilizados para procurar anomalias estruturais que poderiam indicar outras redes subterrâneas. Toda a região entre o Texas e o Novo México foi colocada sob observação avançada. Enquanto isso, engenheiros das Forças Armadas enfrentavam um novo desafio: como desativar uma estrutura tão profunda, ramificada e próxima de áreas sensíveis sem causar colapso no solo ou risco ambiental. Explodir estava fora de questão. Inundar poderia contaminar aquíferos inteiros. A destruição da rede exigiria precisão cirúrgica. E tempo. Muito tempo. No meio do caos técnico, surgiram as questões humanas. Quem viveu ali embaixo? Por quê? Diversos indícios apontavam para habitação de longo prazo, camas improvisadas, cozinhas montadas com equipamentos portáteis, medicamentos, diários, garrafas reutilizadas e até materiais de ensino, como se houvesse uma estrutura social oculta, uma comunidade clandestina vivendo sob ordens rígidas. Mas havia também sinais de tensão. Salas isoladas, trancadas com portas blindadas, vestígios de interrogatórios, registros biométricos forçados, mensagens desesperadas rabiscadas nas paredes. Algumas zonas pareciam ter sido abandonadas às pressas.
A dúvida começou a assombrar os investigadores. Essas pessoas estavam ali por vontade própria? Ou estavam presas? Recrutadas à força? Condicionadas por lavagem ideológica? O subsolo do Texas agora não era só uma estrutura criminosa. Era um símbolo de algo mais profundo. O fracasso em perceber o que se constrói no silêncio, fora do radar e debaixo dos nossos pés. Dentro de uma das alas mais protegidas da rede subterrânea, agentes do governo localizaram uma câmara reforçada com concreto balístico. Ela parecia isolada das demais estruturas, e com motivos claros. Era um servidor blindado, ainda parcialmente ativo, alimentado por cabos de energia ligados a um transformador improvisado. Quando os especialistas em cibersegurança conseguiram acessar os fragmentos armazenados ali, o que encontraram mudou completamente a leitura do caso. Entre códigos criptografados e diretórios escondidos, havia relatórios técnicos de experimentos com substâncias químicas, registros de temperatura e pressão atmosférica, e, o mais perturbador, logs de testes conduzidos com agentes biológicos simulados. Nenhuma arma ativa foi identificada, mas amostras residuais indicavam compostos utilizados na fabricação de gases neurotóxicos. O subsolo do Texas tinha sido usado como plataforma de ensaio para uma possível arma de destruição silenciosa. Essa informação foi imediatamente redirecionada para agências internacionais, incluindo a ONU, a Interpol e representantes da OTAN. O caso deixou de ser apenas uma crise de segurança nacional. Agora era um incidente de interesse global. Enquanto isso, especialistas em arquitetura subterrânea revelavam outro detalhe inquietante. O sistema de túneis havia sido projetado para resistir a ataques convencionais. Explosivos não seriam eficazes. Inundação seria ecologicamente catastrófica. Cada curva, cada ângulo, cada câmara parecia ter sido pensada para confundir, desorientar e dificultar qualquer tentativa de eliminação. Era, essencialmente, um campo de batalha subterrâneo pronto para ser ativado. Mas o que talvez mais tenha surpreendido os investigadores foi o aspecto psicológico da arquitetura. Algumas salas eram deliberadamente construídas com padrões circulares, iluminação irregular e sinalizações conflitantes. Isso não era um erro de projeto. Era intencional. Servia para desestabilizar qualquer intruso, como se a própria estrutura tivesse sido desenhada como uma armadilha mental. Nesse ponto da investigação, o termo insurgência subterrânea deixou de ser apenas uma especulação teórica. Tornou-se um conceito oficial nos relatórios da inteligência americana. Um novo tipo de guerra estava em curso, lenta, invisível, silenciosa. A rede não era apenas um espaço físico. Ela possuía infraestrutura logística e operacional sofisticada. Sob pisos falsos, foram encontrados containers com materiais de telecomunicação militar, cabos de fibra ótica blindados, pacotes de alimentos com validade de mais de 10 anos e kits médicos de emergência com etiquetas de fornecedores legítimos dos Estados Unidos. Era a confirmação de que parte dos suprimentos foi adquirida legalmente, usando empresas de fachada e identidades falsas. A investigação financeira rastreou esses fornecimentos até contas bancárias em paraísos fiscais, ilhas no Caribe, companhias registradas no leste europeu e redes de financiamento conectadas a consultorias de fachada na Ásia Central. Tudo parecia levar a uma coalizão oculta, composta por cartéis, células extremistas, ex-contratados militares e redes de lavagem de dinheiro. Mas havia mais. Ao lado de uma sala de controle abandonada, os agentes descobriram uma coleção de mapas e planos urbanos dos Estados Unidos, com marcações minuciosas. Não se tratava de rotas de fuga ou contrabando. Eram pontos estratégicos de infraestrutura civil e militar, aeroportos regionais, subestações elétricas, reservatórios de água, data centers e estações de tratamento. Alguns desses locais, descobriu-se, ficavam exatamente acima de bifurcações da rede de túneis. A hipótese mais temida ganhou força. Esse sistema subterrâneo não era apenas uma base, era uma plataforma de ataque coordenado em potencial. Os relatórios de inteligência apontavam que, se ativada em sincronia, a rede poderia paralisar parte significativa do território americano em poucas horas. Não com explosões, mas com sabotagem de pontos críticos: água, energia, internet, transporte, comunicações. O suficiente para deixar cidades inteiras vulneráveis, isoladas e em pânico. Mais ao norte, uma ramificação do túnel parecia avançar discretamente na direção de um aquífero do sistema Ogallala, uma das maiores reservas de água potável dos Estados Unidos. A simples possibilidade de contaminação acidental ou sabotagem direta ali transformou a crise em uma emergência ecológica sem precedentes. A EPA, a Agência de Proteção Ambiental,
Foi acionada. Equipes começaram a testar solos e águas em um raio de 300 milhas. O Departamento do Interior mobilizou geólogos e hidrólogos para medir possíveis riscos de colapso, contaminação ou alteração do lençol freático. E pela primeira vez, a FEMA declarou um protocolo de catástrofe subterrânea de nível máximo, algo jamais registrado. Mas entre tantas camadas técnicas, havia uma questão ainda mais sombria: quem viveu lá embaixo? E por quê? As áreas habitacionais revelavam uma organização disciplinada. Camas militares, alimentos em estoque, áreas de convivência improvisadas. Tudo apontava para uma cadeia de comando rigorosa, como se cada pessoa ali tivesse função clara e rotina determinada. Contudo, surgiram sinais de conflito. Salas seladas com marcas de explosão, mensagens rabiscadas à pressa nas paredes, equipamentos deixados para trás, como se alguém tivesse fugido ou sido removido à força. Em um dos compartimentos, uma porta blindada escondia tanques de oxigênio e alimentos vencidos há anos. Parecia um abrigo de emergência, preparado para o caso de uma operação de contenção. Isso revelou que os idealizadores do túnel sabiam que poderiam ser descobertos um dia, e se prepararam para resistir. A sensação dentro das equipes de investigação era a mesma: estamos apenas arranhando a superfície. Nas semanas que se seguiram à descoberta do túnel, o que começou como uma medida emergencial de segurança fronteiriça acabou se transformando em uma operação federal sem precedentes, com ramificações políticas, militares, ecológicas e sociais. O fechamento da fronteira com o Texas, inicialmente tratado como algo temporário, passou a ser visto como um divisor de águas na história da segurança nacional americana. A realidade que emergiu do subsolo foi muito mais do que corredores de terra batida. Era uma rede viva, operante, organizada e perigosamente inteligente. Um organismo clandestino que, por anos, sobreviveu fora dos radares, fora das câmeras, fora de qualquer planejamento convencional de defesa. O impacto foi avassalador. As Forças Armadas foram forçadas a reconhecer a existência de um novo teatro de guerra. Um território que não se mede por latitude ou longitude, mas por profundidade. Algo invisível, insidioso, que pode crescer sob qualquer cidade, qualquer estrada, qualquer instalação estratégica. Em Washington, agências como o FBI, o DHS e o Departamento de Defesa passaram a revisar antigos protocolos de segurança, agora sob uma nova ótica. O que mais pode estar escondido embaixo de nossos pés? Quanto da superfície dos Estados Unidos está de fato protegida? Se o que ameaça está vindo por baixo? O Congresso aprovou uma série de medidas emergenciais. Centenas de milhões de dólares foram destinados ao mapeamento subterrâneo do território nacional, com o uso de radares de penetração, sensores sísmicos e inteligência artificial treinada para detectar padrões anômalos no subsolo. Mas talvez o maior choque tenha sido psicológico. A sensação de que algo imenso, e profundamente hostil, operou de forma silenciosa por anos abalou a confiança do público nas instituições que deveriam garantir segurança. Não se tratava mais de um problema de imigração, tráfico ou crimes fronteiriços. Era a exposição de uma fragilidade estratégica, revelando que a guerra silenciosa já estava em curso, e ninguém percebeu. Cresceram os relatos de moradores próximos ao epicentro da descoberta afirmando terem ouvido ruídos, percebido vibrações no solo, visto caminhões circulando em horários estranhos. Situações que foram ignoradas, relativizadas, ou explicadas como obras civis ou movimentações logísticas comuns. Quantas dessas pistas já haviam sido perdidas ao longo dos anos? Enquanto isso, as análises linguísticas sobre os documentos encontrados nas profundezas revelavam um mosaico desconcertante. Frases em espanhol, russo, árabe, mandarim e inglês convivendo em um mesmo espaço. Grupos distintos, com agendas diferentes, mas aparentemente unidos por um propósito maior. Para os agentes de inteligência, esse era o ponto mais alarmante de todos. Essa rede não era apenas um esconderijo, nem um projeto de uma única facção. Era uma infraestrutura aberta a múltiplos interesses ocultos. Um tipo de mercado negro subterrâneo, onde logística, planejamento e conhecimento técnico eram compartilhados para finalidades que permanecem, em grande parte, desconhecidas. E mesmo agora, com escavações em andamento, perímetros cercados e equipes especializadas infiltrando os túneis centímetro por centímetro, ninguém tem certeza da extensão real da ameaça. Novas bifurcações continuam sendo descobertas. Algumas levam a áreas desabitadas. Outras se aproximam de subestações de energia, centros de dados, aeroportos, zonas industriais críticas. Uma delas, segundo relatórios confidenciais, estaria se dirigindo para uma base aérea ativa, o que levanta a questão: o que foi interrompido a tempo?
e o que já pode ter sido concluído sem que ninguém jamais soubesse. Em meio ao colapso da normalidade, surgiram movimentos civis, protestos e questionamentos profundos sobre o papel da mídia, das autoridades e da estrutura estatal. Como pôde algo dessa magnitude se formar sob o território mais monitorado do planeta sem qualquer alarde? A resposta, embora complexa, aponta para uma combinação perigosa: fragilidade institucional, excesso de confiança tecnológica e uma crença equivocada de que a ameaça só vem de fora ou pela superfície. Com a fronteira ainda parcialmente fechada, as consequências econômicas também se tornaram visíveis. Pequenas cidades perderam seu fluxo comercial. Indústrias logísticas entraram em colapso. Produtores locais amargaram prejuízos milionários. E no fundo de tudo isso, a pergunta permanece no ar: se havia algo tão complexo escondido no Texas, quantas outras estruturas como essa ainda permanecem invisíveis em outras regiões? As autoridades se recusam a afirmar publicamente se outras investigações similares estão em andamento, mas analistas já admitem que esse foi apenas o primeiro alarme de um problema global. Um novo paradigma de conflito que exige não só novos equipamentos, mas uma mudança completa na forma como o mundo moderno enxerga segurança, território e soberania. E talvez o ponto mais desconcertante de toda essa história não seja a presença de túneis, nem os planos escondidos em suas câmaras mais profundas. Talvez o que realmente assuste seja o que ainda não foi revelado: a extensão da operação, os nomes por trás dela, os objetivos reais. E o mais incômodo de todos: o que já passou por esses túneis e nunca mais foi visto.